A galera do nono ano, bom dia. Vamos aí dar continuidade ao capítulo 1 e o tema da aula de hoje é a busca pelos elementos. Então, vamos recordar o que a gente já aprendeu, que foi sobre o método científico, né? Lembrando que é o método científico que vai seguir lá o modelo para elaborar tanto teorias quanto leis. E para seguir o método científico, a gente tem que observar, né, um fato, observar algo que esteja ali intrigando o cientista, levantar as perguntas, elaborar hipóteses. Por meio dessas hipóteses é que começa a realizar o experimento, né? Realizando o experimento, vai ser analisado os dados e, por fim, concluir, tá? E a gente também aprendeu sobre a história da química, que está relacionada à alquimia, que a alquimia ela é chamada de quê? Uma pseudociência, uma falsa ciência. Por que é uma falsa ciência? Porque ela estava ligada mais à parte mística e religiosa, né? E não seguia o método científico, o modelo, né, que a ciência preconiza. Então, o que eles buscavam? A transmutação de metais menos nobres em ouro, que era aquela questão de transformar qualquer metal em ouro, prolongar a vida por meio do elixir, e também a criação de vida artificial, que eram os homúnculos, que eles acreditavam que criando esses pequenos homenzinhos eram capazes de fertilizar, de inseminar dentro das pessoas, das mulheres, né? Como se fosse um mini anãozinho, tá? E aí, continuando, a gente agora vai falar da aula de hoje, que é a busca pelos elementos. Então, tudo começou com uma questão de querer saber do que é constituída a matéria. E aí a gente tem os filósofos gregos que vão se preocupar com esses questionamentos, que são Aristóteles e Empédocles, né? E aí eles acreditavam que o mundo era constituído por meio de 4 elementos básicos: o fogo, a água, a terra e o ar, que formavam o losango dos elementos. Hoje a gente sabe que a matéria é formada por minúsculas partículas indivisíveis e não contínuas, chamadas de átomos, né? E a gente vai aprender sobre átomos futuramente. E aí, os elementos eram distribuídos, né, por meio desse losango, que era caracterizado como quente, seco, úmido e frio. Além disso, Empédocles acreditava que tinha uma influência aí, né, entre os equilíbrios e os desequilíbrios por meio do amor e do ódio. Então, assim, isso era bastante influenciado por conta da religiosidade da época. Então, assim, o amor era por conta lá da deusa grega Afrodite, que eles acreditavam. E a discórdia, né, o ódio, por conta da deusa Eris. Então, o equilíbrio entre essas potências, né, manteria o mundo como ele é, por meio desses elementos e essa questão da influência aí do amor e do ódio, tá? Então, assim, Empédocles, né, tinha lá na base da sua doutrina os 4 elementos que era o fogo, a terra, a água e o ar, que se mesclam ou se separam pela ação de 2 princípios, que eram o amor e o ódio, como eu havia falado. E a enfermidade se produz pelo predomínio ou deficiência de um elemento. Então, era mais ou menos assim. Se tinha ali um elemento, né, entre esses elementos, aí, o fogo, a terra e o ar, a água e o ar, e uma coisa desarmônica entre amor e ódio, eles acreditavam que isso era o fator que trazia a doença, tá? E desequilibrava lá o ser. E aí, por volta de 350 a.C., outro filósofo grego muito conhecido, que é Aristóteles, retomou essa ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos, e em seguida vinha a água,
acima vinha o ar e por último, acima de todos, o fogo. Então, assim, hoje a gente sabe, né, que essa teoria não procede. Mas se a gente levar em conta lá os recursos da época que eles possuíam, que era só observar, e foi exatamente com o uso dessa observação que Aristóteles chegou a essa conclusão. Então, assim, Aristóteles, ele só aperfeiçoou, né, a ideia de Empédocles, sendo que ele distribuiu aí os elementos para cada lugar, que a terra ficava no centro, a água acima do ar e por último o fogo, tá? E aí a gente vai chegar num ponto em que passou-se, né, vários anos e começou a ter uma teoria chamada teoria dos humores. O que quer dizer isso? É importante localizar a palavra humor na história, tá? Que lá na antiguidade greco-romana o termo relacionava-se a líquidos e fluidos. E a evolução de seu significado desenvolveu-se em direção ao estado de espírito. Hoje, né, a gente sabe que um sujeito bem-humorado é o que? Alguém com bons humores, né? E lá naquela época era considerado o quê? Líquidos em seu interior. Então, naquela época lá, grego, o humor, né, tá relacionado a líquido e fluido, tá? E foi com o médico Galeno que a medicina de base hipocrática, que vem lá da escola de Hipócrates, tá? Chegou ao seu ápice. Então, assim, ele expandiu a teoria relacionando a personalidade e as inclinações emocionais e comportamentais dos indivíduos, tá? Essa questão dos elementos. Então, logo foi desenvolvida a teoria dos humores, temperamentos, que é o que? Ela consiste na hipótese de cada corpo ser formado por mistura dos 4 elementos, de forma que cada cena seria com a combinação deles. Então, assim, a vida era mantida pelo equilíbrio entre 4 humores, que eles chamavam de sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, procedentes, respectivamente, do que? Coração, cérebro, fígado e baço. E aí, cada um destes humores teria diferentes qualidades. O sangue era quente e úmido, né? A fleuma era fria e úmida. A bilis quente e seca. E a bilis negra, fria e seca. Então, eles viam, né, a matéria, a formação da matéria, a constituição do ser, da forma que está nesse quadrinho aí, tá? Temos lá a bilis amarela, que é o fígado, né? Que tá lá, ó, constituído pela parte tanto seco, né, e quente. Aí a gente tem a bilis negra, né, que é o baço, que está conectada ali à terra, que era o quê? Seca e fria. Aí a gente tem a parte da linfa, que é a água, né, o cérebro, que era considerado como frio, né, e úmido, que é chamado de fleuma. E a gente tem ali o sangue, né, que é o coração, que está conectado ao ar, que era considerado como quente e úmido, tá? Aí, se você observar no quadrinho, você vai ver que lá fora, né, tem umas palavrinhas escritas coléricos, melancólicos, fleugmáticos e sanguíneos. Isso são as características em torno aí, né, desses humores. Então, como é que a gente vai entender isso melhor no próximo slide? Então, assim, a predominância de algum elemento, né, acarretaria um temperamento, que seria o quê? Quando ele era sanguíneo, ele quer dizer que o sujeito ele tinha excessivamente sangue e suas decorrentes características eram o quê? Ele era alegre, tinha otimismo, confiança e extroversão. Quando o indivíduo era caracterizado como fleumático, né, eles tinham excessivas fleumas.
E isso significa que ele tinha uma característica, né, de comportamento como tímido, apático, lerdo, cansado e coerência. Quando era colérico, é um sujeito que possui excessivamente o quê? Bile amarela. E suas decorrentes características seriam irritabilidade, intensidade, impulsividade e rapidez. E quando ele era caracterizado como melancólico, eram sujeitos que possuíam excessivamente bile negra e suas decorrentes características seriam o quê? Artística, tristeza, medo e introversão. Assim, para a promoção de saúde, o estudioso recomendava cuidados em relação ao ambiente, sono, repouso, alimentação e as paixões, porque as paixões mexiam com esses temperamentos e aí desencadeava o que eles acreditavam que era o processo da doença. Então, assim, os 4 humores aí, né, que eram os temperamentos básicos, que era o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico, né, que é as características que a gente viu no slide anterior. E aí, com tudo isso, a gente tem aí o Paracelso, que foi o quê? Um médico e alquimista que surgiu aí na história revolucionando a medicina. E ele tem uma frase bem conhecida que é o quê? Todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Então, esse Paracelso, que foi um médico e um alquimista, ele já começou a mudar a visão do que estava lá na época, né, da questão dos humores e dos elementos, tá? E aí, Paracelso revelou que os elementos químicos, né, como zinco, ferro, manganês, poderiam estar presentes no nosso corpo. Olha a mudança. Então, assim, ele começou a observar, né, que esses compostos que estavam presentes nas matérias brutas, né, no que eles trabalhavam na parte lá da metalurgia e tudo mais, poderia estar dentro do corpo do organismo. Então, a partir dele, né, a gente nota aí uma mudança em relação ao pensamento. E ele começa também o que? Estipular doses precisas de medicamento para a cura de doença. Então, assim, ao contrário do que pensava na época, os minerais existiam na forma orgânica e não somente na forma inorgânica, fora do organismo. Então, foi a partir daí que o alquimista, né, propôs uma interação dos minerais e metais com o bem-estar do homem. E um de seus estudos envolvia a cura da sífilis com mercúrio. Então, isso foi algo que mudou o pensamento da época, que era o tratamento com base, né, em elementos químicos que poderiam curar, porque começou, né, a pensar na questão desses elementos químicos estarem presentes no nosso organismo. E a sífilis foi uma doença muito temida na época, então ele começou a estudar muito o uso do mercúrio para curar a sífilis e conter a doença. E a finalidade, e com isso surgiu um novo termo na época, né, por conta do Paracelso, que foi a latroquímica. O que era a latroquímica? Era a finalidade, né, da química, que era preparar medicamentos e não perder tempo em produzir ouro, que era um dos principais objetivos da alquimia. Então, assim, a latroquímica começou aí o uso, né, tanto aí, ó, esta nova ciência tem o nome de latroquímica, que é a denominação original do termo grego, e atro, que significa médico. Então, a ideia da latroquímica foi o quê? Trazer a questão do tratamento, dos remédios, da medicação com o uso da química, tá? Parece uma coisa tão óbvia pra gente hoje em dia, né? Só que para eles era algo assim tudo muito inovador. Então,
foi por conta desses processos de destilação que a alquimia fazia, né, e fermentação, foi possível aí essa produção de medicamentos, tá? Então, a ideia da eletroquímica não foi proposta só por Paracelso. Porém, ele adotou tal ideia pregando que a química tinha de servir aos objetivos da medicina, que é uma visão diferente dos padrões da época. Assim, Paracelso estudou extensivamente vários compostos químicos e até hoje a farmácia moderna permanece abastecida com esses compostos estudados por ele. Que ele estudou muito foi o enxofre, o mercúrio e o sal, tá? E aí, com isso, vai começar a surgir, né, ao longo dos anos, o nascimento da química moderna. Primeiramente, a gente tem aí o considerado, né, por alguns, o pai da química moderna, que é o Robert Boyle, tá? Que é um químico inglês que foi influenciado pelo pensamento de Francis Bacon. Então, para quem não sabe, Francis Bacon foi aí o pensador, aí o filósofo que trouxe a ideia de método científico, tá, para a ciência. Foi ele que começou a questão da observação e criar regras gerais universais para o seu entendimento. Uma frase muito conhecida de Francis Bacon é: conhecimento é poder. Então, ele influenciou, né, Robert Boyle, que sempre um pesquisador ele vai ser influenciado por algo que já outro cientista está estudando e vai sendo aprimorado. Então, assim, o que aconteceu? O Robert Boyle ele valorizou o papel da experimentação nos estudos dos fenômenos químicos. Olha aí um passo grande. Então, assim, o Robert Boyle ele conseguiu, né, por meio da influência lá do outro pensador, do outro filósofo, do outro cientista, a ideia da experimentação, que é o método científico. Então, por isso, para alguns, ele é o pai da química moderna. Então, talvez o trabalho aí mais conhecido associado ao nome de Boyle seja a relação verificada por ele entre a pressão e o volume de uma massa de gás, que é a temperatura constante, que é conhecida como lei de Boyle-Mariotte, que é algo que vocês vão ver muito lá no ensino médio, né, quando for estudar relações de pressão e de volume em gases. Então, assim, foi esse cientista que criou aí essa lei. Além dele, a gente tem um outro muito famoso, né, que é Antoine Lavoisier, tá? Que também é considerado o pai da química moderna por outro grupo de cientistas. Que ele foi o quê? Essa mudança de pensamento fez parte de um movimento que consolidou no século XVII, que foi o Iluminismo. Se você não sabe o que é Iluminismo, é a época em que é chamada da época das luzes, em que foi um momento grande conhecido aí como movimento filosófico, né? Que foi quando os cientistas eles começaram a questionar, a racionalizar as coisas. Então, com isso, influenciou, né, o Lavoisier. E o iluminismo, ele cada vez mais distanciava a ciência da religião. Porque anteriormente, né, eles conectavam ali de alguma maneira, eles estavam sempre influenciados pela religião. Então, a partir do iluminismo, a ciência tem essa ruptura com a religião. Então, é a partir daí, né, que o Lavoisier é considerado o pai da química. Por quê? Ele executava, né, seus experimentos com grande precisão quantitativa, realizando o quê? Pesagens e medidas cuidadosas. E, além disso, ele descobriu o oxigênio e explicou o fenômeno da combustão, tá? Que forneceu aí a nomenclatura para 33 elementos químicos
da tabela, né, que vocês conhecem hoje como tabela periódica, e criou a Lei da Conservação das Massas, que é uma lei muito famosa também, que ficou marcada por uma frase também muito conhecida, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em um dos seus grandes experimentos, Lavoisier provou o quê? Que a água poderia ser formada a partir de oxigênio e hidrogênio, e mostrando que ela não era um elemento, mas um composto de elementos. Assim foi derrubada a ideia dos 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Então, olha quanto tempo levou aí para poder derrubar essa teoria, né, dos 4 elementos, para até então Lavoisier explicar como a molécula de água ela era formada, o que a gente sabe, né, que é H2O, mas eles não tinham essa noção. E aí, a partir de então, ele conseguiu mostrar que a água não é o que? Um elemento único. Ela é um composto de elementos. Então, por isso, por alguns, ele é conhecido como o pai da química moderna. E aí a gente tem, né, as influências de Lavoisier, que vai o quê? Influenciar mais na química moderna, que é impulsionar o trabalho de outros químicos, e ele auxiliou na compreensão da natureza da matéria. Então, por volta do século XIX, já eram conhecidos cerca de 60 elementos químicos, parecidos em termos de reatividade e aspecto. A gente tem Dmitry Mendeleev, que foi um químico e físico russo, que classificou os elementos conhecidos em uma tabela que hoje a gente chama, que era constituída por períodos e grupos, que é o que a gente vai ver que é a tabela periódica. E a química hoje é dividida em muitos ramos, como bioquímica, química nuclear, química orgânica, fisicoquímica, etc. E aí a gente vai fazer as atividades, vamos ver se realmente entendeu os assuntos. Temos que acessar a plataforma para fazer as atividades, que é a plataforma Mundi, tá? Até a próxima aula e um grande abraço.